Olá pessoal, hoje vamos conhecer a história. A história começa com um homem conversando com alguém pelo celular. Pode-se ouvir ele dizendo: "Há quem está do outro lado da linha. Não. Nunca me senti atraído por ela. Nenhuma vez desde que nos conhecemos." Ele continua dizendo que existem diferentes tipos de amores, além daqueles entre homens e mulheres. Então podemos ver ao fundo, atrás de uma parede, nossa protagonista, Yumin. Ela estava agachada alimentando um gatinho de rua, e acabou ouvindo a conversa. Ele ainda ao telefone, e sem perceber a presença de Yumin, continua dizendo que independente de qualquer coisa, ele vai se casar com ela. Ele completa e diz: "É isso que a Yumin quer." Ele diz que sempre vai estar lá para cuidar dela e dizer a todos o quanto ele a ama, se é isso que ela quer. Então ele fala que vai fazer isso, pois ela basicamente salvou sua família, e diz que vai viver o resto da vida compensando ela. Yumin chora enquanto escuta tudo escondida em silêncio. A cena muda, e vemos Yumin e seu noivo sentados em uma cafeteria. Então ele chama ela pelo nome, e pergunta se ela já pensou no local para o casamento. Ela encara seu reflexo no espelho, enquanto fica pensativa. Então ela diz para si mesma em pensamento: "Você consegue fazer isso. Não fique nervosa." Enquanto aperta a xícara em sua mão, ela pensa: "Não se esqueça do quão miserável você se sentiu naquele dia." E então ela finalmente toma coragem e começa a falar. Ela pergunta para seu noivo se ele realmente tem certeza que quer se casar com ela. Ele, sem ter a menor ideia de que ela ouviu toda aquela conversa, responde que é claro que tem certeza. E completa dizendo que ele será o homem mais sortudo do mundo, por ter ela como esposa. Yumin responde dizendo que ele sempre diz as coisas mais doces, e é por isso que ela se apaixonou. Enquanto ela tem uma breve lembrança deles mais jovens, ela pensa que não fazia ideia que as coisas acabariam assim. Então seu noivo fala que suas palavras doces são somente para ela. Ele segura as mãos de Yumin e diz que a ama. Afastando suas mãos das dele, ela diz que isso é uma pena. E com um sorriso suave ela continua dizendo: "Porque agora estou farta de você." Ainda sorrindo, ela pensa em como espera que suas palavras sejam gentis, mas cruéis o suficiente para machucar ele, tanto quanto ele a machucou. Cerrando o punho, em um alto encorajamento, ela pensa: "Está quase acabando." Então ela continua e diz: "Vamos esquecer o casamento." Nesse momento, pode-se ouvir os murmúrios por todos os lados. É véspera de Natal, e a cafeteria está lotada. Todos parecem estar prestando atenção na conversa deles, e o clima fica desconfortável. Mas o noivo de Yumin, com poucas palavras, apenas pergunta: "Por que isso de repente?" Yumin não quer demonstrar fraqueza, ela tenta se manter calma e continua sorrindo. Então ela decide dar o golpe final e fala de forma despreocupada: "Senti que era um desperdício para mim, passar minha vida ao seu lado." Todos ao redor, ouvindo tudo, ficam pasmos com a forma como ela parece fria. Mas por dentro ela está se esforçando muito para se manter firme. Então ela levanta a cabeça e conclui a conversa, dizendo ainda com um sorriso: "Vamos acabar com isso agora. Você entende, não é?" 3 meses depois. Vemos um casal que parecem estar muito apaixonados. Mas de repente eles ficam com uma cara de espanto, como se tivessem visto uma assombração. Eles saem correndo e percebemos que o motivo do susto foi o estado que a nossa protinha está. Yumin não está nada bem após o término. Ela olha para aquele casal e pensa em como eles parecem se amar. Então lembranças dela e de seu ex-noivo começam a passar em sua mente. Ela se lembra de como eles também pareciam se amar. Mas como no fim tudo acabou em vão. Yumin pensa como é engraçado que agora ela esteja sentindo inveja de casais como eles. Então ela diz para si mesma que parece que ainda não aprendeu a lição. A cena muda e vemos Yumin chegando em seu escritório, arrastando uma sacola cheia de amostras de produtos.
Os funcionários ficam assustados ao verem o estado em que ela se encontra. Ela passa derrubando várias amostras pelo caminho e vai para sua sala. Então os funcionários começam a juntar tudo o que ela derrubou e comentam que ela está cada dia mais abatida. Alguns acham que é por conta do trabalho excessivo. Mas sua amiga, que também trabalha com ela, percebe que faz exatamente 3 meses, desde que ela começou a ficar assim, e logo percebe o motivo. Yumin decide se deitar um pouco, e ela acaba ouvindo os murmúrios de preocupação de todos, fora de sua sala. Ela pensa em como precisa reagir e sair dessa. E diz para si mesma, que não pode agir assim por causa do seu ex. Ela se lembra o quanto trabalhou duro para poder começar sua empresa, e pensa que não pode deixar algo assim a prejudicar. Então ela imagina que descansar um pouco pode ajudar. Mas não consegue fechar os olhos nem por um minuto. Ela levanta abruptamente com raiva e pensa: o que aquele idiota fez comigo? Nesse momento sua amiga entra segurando 2 xícaras, e pergunta se ela se sente um pouco melhor. Tentando disfarçar, Yumin diz que sim, que sente melhor agora. Entregando a xícara, sua amiga diz o quanto ela ficou chocada, ao ver o estado de Yumin ao chegar mais cedo. Ela repreende Yumin, dizendo que alguém com uma resistência terrível como ela, não deve exagerar. Elas tomam o chá juntas e a amiga de Yumin continua pensando em uma forma de distrair ela um pouco. Então surge uma ideia, ela pergunta para Yumin, se ela não a acompanharia em um lugar esta noite. Yumin pensa um pouco e rapidamente responde que adoraria, e pergunta aonde elas irão. Sua amiga começa a falar, que é a festa de aniversário de uma conhecida. Ela menciona que, essa garota é uma influenciadora, e às vezes anuncia alguns produtos da empresa de graça. E que seria bom ir, e aproveitar para agradecer. Yumin se anima e concorda, dizendo que adoraria ir. Então elas chegam na festa, e são recebidas pela aniversariante, que as cumprimentam e diz para ficarem à vontade. Yumin diz para elas procurarem algo para comer. Mas sua amiga pede por um momento, e diz que precisa ir ao banheiro antes. Então elas combinam de se encontrar em breve novamente. Yumin sai para procurar uma mesa, enquanto pensa que já faz muito tempo desde a última vez que esteve em uma festa assim. Ela percebe que muitos dos convidados são famosos nas redes sociais. Então ela encontra uma mesa vazia e se senta para comer, enquanto espera sua amiga voltar. Ela observa que sentado ao lado, tem um belo rapaz, que parece estar sozinho também. Decidindo puxar assunto, ela pergunta se ele é amigo da aniversariante. Ele responde, não. De forma seca. Yumin acha estranho, e pensa que talvez ele seja muito tímido. Ela continua tentando puxar conversa, fazendo algumas perguntas. Mas ele responde cada uma delas da mesma forma, seco, com poucas palavras e sem nem sequer olhar para ela. Yumin começa a ficar irritada com a forma que ele está agindo no meio de uma festa. Então ele, tentando cortar a conversa, finalmente faz contato visual, e pede para que ela pare de falar com ele. Yumin acha ele arrogante, e pensa que já ia mesmo parar, pois não vale a pena conversar com ele. Mas do nada o cara se aproxima do rosto de Yumin, de forma tão abrupta, que quase mata ela de susto. Ele pergunta, se já se viram antes. Yumin responde que não, nunca se viram. Enquanto pensa que ele é muito estranho e em como ele repentinamente mudou de atitude. Ele pergunta, se então, por acaso ela é alguma celebridade. Yumin, já desinteressada, responde enquanto come, que não, ela é só uma pessoa comum. Ela observa o rosto dele enquanto pensa, no porquê do nada, ele que antes a ignorava, agora está fazendo perguntas. Ela pensa, que se isso é ele flertando, ele com certeza está sem prática. Olhando mais atentamente para ele, ela pensa com si mesma, que provavelmente com essa aparência, ele não precisa ser bom no flerte. Yumin é tirada de seus pensamentos quando percebe que o celular dele começou a vibrar, então ela o avisa. Rapidamente ele atende o telefone, enquanto Yumin pensa, que sua amiga já deveria ter voltado. Mas do nada, Yumin escuta um baque, ela se assusta e vira para olhar. Então percebe uma cadeira virada, e aquele cara estranho correndo com pressa para fora.
Ela imagina que ele deve ter recebido uma ligação urgente. Mas ao olhar para a mesa onde ele estava, percebe que ele esqueceu sua carteira lá. Yumin sai correndo para tentar encontrá-lo e devolver a carteira. Ofegante, ela pensa que ele poderá ter problemas se ficar sem sua carteira e seus documentos. Então descobrimos que o nome do nosso protagonista é Yeondo. Yumin não está muito em forma. Se sentindo extremamente cansada, ela pensa em desistir de procurar por ele. Mas então ela escuta vozes e se aproxima para verificar. Olhando pelo canto da parede, ela percebe que parece ser ele, o dono da carteira. Mas ao notar que tem mais uma pessoa lá, e que aparentemente é uma mulher, ela recua um pouco e pensa que é melhor voltar, pois parece ser uma briga de namorados. Mas Yumin ouve algo que a faz sentir um baque. Ele dizendo para outra pessoa, que só a namorou porque teve pena, que não foi por amor. No mesmo momento, o olhar de Yumin muda, para um olhar gélido. Enquanto ela continua a ouvir a conversa, onde ele está falando, que não pode mais fazer isso. Que não é sua obrigação fazer os outros se sentir melhor. Ele fala o quanto é frustrante cada vez que a garota age assim e pede para ela parar de fingir que não entende. E completa dizendo que o que eles devem fazer agora, é cada um seguir caminhos separados e que ela deve parar de ser tão lamentável. Yumin ainda está lá, sem ser notada e escutando toda a conversa. Tudo aquilo, parece trazer de volta as lembranças dolorosas, do próprio relacionamento fracassado dela. Então, é quando a garota finalmente pode ser ouvida falando algo. Ela diz que ele pode até dizer essas coisas agora, mas fala que sabe que ele ficará com ela para sempre, e que mais tarde ele vai dizer que a ama de novo. Yeondo cerra os dentes ao ouvir isso. Mas rapidamente ele nega, dizendo que teria feito isso no passado, mas que agora está farto de fingir que está apaixonado. Nesse momento, a garota recua com as palavras dele. Mas ele continua falando. Foi difícil agir como se eu estivesse apaixonado por todo esse tempo. Você se divertiu por alguns anos graças a mim, não foi? Você deveria me agradecer. Nesse momento, uma carteira vem voando em direção a Yeondo, e acertando em cheio sua cabeça com muita força. Então vemos Yumin, em posição de arremesso e bufando de raiva. Para Yumin o pior tipo de namorado, era alguém que fingiu estar apaixonado e enganou a parceira, como esse homem fez. Ou como seu próprio ex, com quem ela esteve por 6 anos. E então, mais uma vez podemos ver Yumin, tendo um flashback das lembranças daquele dia tão doloroso para ela. O dia em que ela descobriu que seu ex nunca a enxergou como mulher. Que ele apenas fingiu que a amava, por uma ideia distorcida de que isso era algum tipo de compensação, por ela ter ajudado ele no passado. Ela cerra os punhos enquanto todas essas lembranças e pensamentos inundam sua mente. Ela está tão absorta em sua mente que nem percebe o que acabou de fazer. É quando vemos Yeondo olhando para trás na direção dela, com um olhar fulminante. Quando assustada, ela se dá conta da situação em que se colocou. Yeondo já a viu e já se aproximou. Parando bem na frente dela, e a encarando com um olhar sério, enquanto ela fica congelada no lugar e se pergunta: mas que raios foi que eu fiz?